Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do nosso Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro em 100,9. É muito bom estar de volta com o senhor e com a senhora para compartilhar conteúdo de qualidade até meio-dia aqui na rádio do agro em 100,9. A partir de agora, nós vamos falar sobre a AproSoja Mato Grosso do Sul, perspectivas e estratégias no cenário atual da produção de soja. Em instantes, a gente conversa com o coordenador técnico da AproSoja Mato Grosso do Sul, Gabriel Balta, que já está por aqui. Então fique ligado, porque o seu programa de boas notícias e bons negócios já está no ar. Começando o nosso Boa Tarde Produtor, lembrando que a partir de agora você também pode participar pelo 9949-1009 e simultaneamente através do nosso canal no YouTube. Em o nosso chat você pode participar deixando a sua mensagem para nós no nosso canal do YouTube, além, é claro, de acompanhar tudo com som e imagem de altíssima qualidade. Gabriel, muito bem-vindo ao nosso programa, uma satisfação conversar com você. Eu que agradeço o espaço, a AproSoja MS aí está sempre aposta para trazer dados sobre a safra, e aí a gente tem uma perspectiva inicial aí que não é das melhores. É verdade. Gabriel, para a gente começar, vamos à sua apresentação e um pouco também de toda a sua atuação no agronegócio e também na AproSoja MS. Ok. Meu nome é Gabriel Balta, sou agrônomo por formação, pós-graduado em bioprocessamento. Dentro da AproSoja MS atuo no cargo de coordenador técnico. Dentro da AproSoja já tem 8 anos aí trazendo dados sobre perspectiva, estatística de toda a safra. E a parte de geoprocessamento. Então, eu fico na parte estratégica aqui da soja, né? Então, dentro da AproSoja, trazendo dados tanto de soja como de milho também. A gente tem vários projetos aí durante o ano que a gente traz informações, traz palestra, traz perspectivas. E é um grande prazer estar falando com vocês hoje. Excelente. Gabriel, vamos falar sobre a importância para o produtor rural de participar de entidades como a AproSoja MS, por exemplo. Na sua opinião, qual é a importância dessa participação do produtor diretamente numa entidade ou numa associação? A associação, né, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então a gente tem aí como principal função representar tanto os direitos e deveres do produtor. Então, a associação hoje, ela luta pela classe. Então, tanto no âmbito federal como estadual, a gente vai buscar sempre defender o produtor em qualquer situação que seja aí, que precise, né, de mais informações para que a tomada de decisão final do setor público seja com sempre a ter isso, né, a vocação de estar beneficiando o produtor. Isso é o nosso grande ponto final. E a associação ela está aberta a todos os produtores de soja no Mato Grosso do Sul. E a gente sempre falando, todo produtor acha que a gente vai arrecadar mais dinheiro visitando ele, não. A entidade é sempre lucrativa. A gente participa de editais, equipamento público, para trazer o dinheiro dos impostos do produtor como retorno para ele. Então, a gente tem aí essa função. Excelente. E com essa participação, como que essa participação pode influenciar de forma positiva o setor agrícola? Hoje a gente tem aí, trazendo esse cenário aí de milho e soja que a gente teve nas últimas 2 safras, a participação do produtor trazendo as suas informações do campo, demonstrando seu dia a dia, o que aconteceu na sua vida financeira, é algo de grande relevância, que a gente consegue mexer, né, na parte estatística e demonstrar o que está acontecendo dentro do setor. E a gente sabe que a manutenção, né, desse cultivo é sempre muito importante. Então, a manutenção de fluxo de caixa do produtor. Ele só vai continuar esse caminho de produção se ele tiver de forma sustentável. Então, pagando seus fornecedores, pagando a quem trabalha para ele. Então, a gente sabe que cada um trazendo a sua situação para a entidade, a gente consegue fazer uma mudança muito grande dentro do setor produtivo da soja. Com certeza.
Gabriel, qual é o papel, a missão da ProSoja MS e o número de associados? Hoje, atual, a gente tem aí 1.100 associados no total. Hoje, se a gente pegar o estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem parte estatística de trazer levantamento. Dentro do projeto SIG-MS, que não precisa de associação para participar e a gente trazer essa estatística, a gente já visitou cerca de 14 mil propriedades. Então, se a gente pegar metade disso daí, vai dar aí 7 mil produtores praticamente. Então, a gente necessita de ter mais associados participando, mesmo que a gente tenha projetos que não precisem de associação. E quando a gente tem a estratégia disso daí, é de sempre estar representando o seu interesse e os seus deveres. Então, é muito importante ter a parte de associação dentro do produtor. Então, a gente tem aí assembleias que o produtor pode participar, está trazendo as suas informações do campo. A gente quer que cada vez que participe esses produtores, a gente tem aí, principalmente sempre lembrar que isso daí é divulgado em todas as plataformas essas comissões, de trazer mais informação do campo a quem está aqui dentro tentando representar a instituição. Com certeza. Qual é a situação do plantio de soja aí no MS? Olha, o plantio está iniciando, a gente abriu o calendário de plantio nessa última semana. A gente tem do dia 16 aí, a gente tem essa abertura de plantio no estado do Mato Grosso do Sul. A gente tem essa janela até dia 31 de dezembro para estar cumprindo. Mas no início agora a gente está com perspectivas muito baixas de precipitação. Então no mês de setembro e outubro praticamente a gente tem uma redução bem drástica aí das precipitações. E já em novembro praticamente a gente consegue dar uma melhorada nisso daí, nessa situação climática, volta as precipitações. E a gente, quando entende esse comportamento de plantio no estado do Mato Grosso do Sul, a gente sabe que ele inicia a partir do dia 18 de outubro a sua maior concentração e finaliza até dia 4 de novembro. Então o produtor do Mato Grosso do Sul já está aliado com estratégias de plantio. Ele vem aí há muito tempo, desde a safra 2019-20, postergando esse plantio, deixando mais tardio devido às condições climáticas. Certo. E qual a projeção de área plantada no Mato Grosso do Sul e o que vocês esperam de produtividade, de produção de soja aí no estado? Hoje a projeção de área no estado do Mato Grosso do Sul é um aumento de 6,8%. Então a gente vai estar atingindo a área de 4 milhões e 500. A produção, a gente está estimando uma produtividade de 51,76 sacas. Um aumento de 5,98% em relação à safra passada. Lembrando que a safra passada não foi uma safra muito boa, teve aí uma queda brusca na produtividade, a gente teve uma redução de 21%. E agora nessa geração aí de 51, essa produtividade, ela gera a produção de 13.977, um aumento aí de 13,2%. Então a nossa perspectiva é baixa, portanto aí a gente pega sempre a média dos últimos 5 anos, mas a área nossa é um crescimento exponencial. A gente tem um crescimento de 6,8%. Quando a gente pega dentro da média estatística aí do projeto SIG-MS. Todos esses dados que a gente apresenta do estado dentro de um projeto da ProSoja que faz o mapeamento da cultura da soja no estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, a gente traz também outras culturas dentro dessa safra de verão. A gente tem aí o foco de 9 culturas para estar mapeando e trazendo um dado mais concreto. Não é um dado de achismo que a gente tem aí, tem fundamento de geoprocessamento. Gabriel, e o otimismo? Como está o otimismo do produtor rural aí no MS, principalmente esses com quem você mantém mais contato? O produtor está animado, está otimista? O que você tem percebido? O produtor está bem desanimado, A gente está aí com dois acumulados de queda de produção. O estado do Mato Grosso do Sul, ele já vem, como a gente pega os produtores aí que a gente tem conversado dentro da parte dos nossos associados, é um desânimo muito grande devido aos custos, E essa queda de produção acaba afetando muito o fluxo de caixa. A gente pegar aí, a gente fez estimado de custo de produção para a safra de agora, 24-25, a gente tem um custo de produção que o produtor tem um saldo positivo de R$ 293.
é muito baixo, né? A gente está o custo de produção de 51 sacas, praticamente a média de produtividade aí estimado para o estado. Então está meio que empatando o seu custo. E quando a gente pensa de manter, né, essa produção sempre estável, a gente tem que ter mais de 40% desse custo como volta para o produtor manter esse fluxo de caixa dele. Então, assim, a gente tem 50 sacas, né, de custo. A gente tem que ter 25 sacas a mais de acumulado para que esse produtor tenha uma estabilidade melhor na próxima safra. E é isso que o produtor traz para nós. A gente está com bastante dívidas, né? A gente vê que está aumentando a taxa de juros de endividamento, está chegando acima dos 2%. Isso é preocupante. O produtor está tentando negociar seu dívida, prolongando seu custeio de investimento. E aí a gente está numa seara muito difícil. Quando a gente pega aí o plano de safra, a gente viu que a gente teve um pouco, né, a menos de recurso ofertado durante o período inicial, né, que sai o plano safra, não de recurso em si, mas quando a gente pega aí esse acumulado de pegar o crédito para trabalhar, foi menor nesse início aí de plano safra. Bom, vamos falar agora um pouco mais sobre a atuação da AproSoja MS. Quais são os principais objetivos estratégicos da AproSoja MS para os próximos anos e como é que vocês planejam atingir esses objetivos, já que nós temos um ambiente agrícola que está constantemente mudando? Olha, a gente busca cada vez mais ter o ambiente da soja do estado do Mato Grosso do Sul sustentável, né? Então a gente está aí com 4 projetos, né? A gente tem o projeto do SIGA-MS, que é a parte estatística de toda a cadeia de soja, a parte da produtividade, onde a gente vai fiscalizar, né? Fiscalizar não, a gente vai tentar trazer informações do produtor do que ele está comprando, né? Então a gente vai a campo, amostra o que o produtor comprou de fertilizante, de sementes, faz a classificação de grãos, né? A nossa sempre busca o quê? Ser mais justo ao produtor. Então a gente busca isso daí a campo. A gente está aí com um novo projeto tentando buscar a parte da certificação da soja. Então a gente traz aí a certificação, o produtor já pega tudo que ele faz no campo e ele se certifica demonstrando que seu produto é feito de forma sustentável, feito de forma governamental melhor e ambiental, sendo executado conforme as leis, né, e como tem de preceitos para que seja prolongado de forma mais sustentável sua cadeia de produtivo. Então, a AproSoja vê, né, que ainda o estado do Mato Grosso do Sul é muito novo. A gente tem muito que expandir, muito que mais industrializar. A busca de industrialização está sendo recorrente aqui no estado. A gente está com várias empresas vindo ao estado, sendo atrativo. E aí a gente tem o futuro da Rota Bioceânica, que a gente pensa aí que a gente entregará esse grão aí mais um custo menor de logística. Então a gente acredita muito aí no estado. O estado está sendo bem crescente na sua área atuativa de produção tanto agrícola como de industrialização. O futuro aí a gente vê com bons olhos para o estado do Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora sobre a questão de inovação e sustentabilidade, de que maneira que a AproSoja MS está incentivando essa adoção de inovação e também a adoção de tecnologias sustentáveis entre os seus associados. Bom, hoje praticamente o estado do Mato Grosso do Sul, todo produtor tem uma preocupação muito grande com a parte de matéria orgânica, né? A gente acrescentar, diminuir o seu custo de produção, fazendo de forma mais sustentável. Então, hoje praticamente 97% dos produtores fazem o plantio direto na palha. É um método aí de mitigar, né, investimentos, remover esse solo. É uma forma sustentável que a gente tem visto, que é uma preocupação muito do produtor, tanto na parte climática. E aí a gente também, junto com isso daí, né, toda a parte que já vem sendo feita, o que eu tinha falado antes, a parte do nosso projeto de sustentabilidade da soja e do milho. A gente viu que a gente tem um mercado muito atrativo aí e que não é tão atingido pela nossa produção, o mercado europeu. E o mercado europeu ele tem um pedido a mais do que essa soja entregada para eles. Então eles querem
ter a sua certificação de sustentabilidade. Então, é o que a ProSoja está procurando, trazer para mais produtores isso. A parte também de adequação, a gente trabalha muito com os produtores para que seja adequado de forma mais sustentável e que melhore a parte de governança dentro da sua propriedade. A gente sabe que não só o produtor produz ali, mas que tem comunidades em volta que precisam que ele esteja de forma adequada para que não crie um efeito negativo ao seu redor. Então a gente sabe que o produtor tem se preocupado com isso. A gente está trazendo essa parte de certificação para que o quê? Mesmo que ele faça tudo sustentável, ele tem que ter um ganho. O produtor tem que ganhar no final. Mesmo que seja $4, $5, isso daí muda totalmente sua dinâmica de produção. Ele consegue investir muito mais na parte sustentável. Então a gente sabe que a sustentabilidade tem que estar aliada a recursos. Então sempre o produtor tem que procurar trazer de forma que agregue mais a sua produção. Estamos aqui conversando com o Gabriel da ProSoja MS. Gabriel, vamos falar agora sobre a questão dos desafios com a logística, a infraestrutura logística e também o escoamento da produção agrícola. Hoje, quais são os principais desafios quando a gente fala dessa questão de infraestrutura logística e o escoamento da produção? Certo. Hoje, praticamente no estado do Mato Grosso do Sul, a gente não tem ferrovias para estar escoando a produção. Praticamente todo o nosso modal aqui é rodoviário, é via caminhão. Praticamente hoje a gente está utilizando bastante o porto de Porto Murtinho. Até vai ser mais uma nova empresa para escoamento hidroviário. A gente acredita muito nessa parte hidroviária, acredito que é bem importante. Até o estado vizinho, Mato Grosso, utiliza bastante para escoar sua produção. A gente consegue entregar mais barato lá na frente. E aí o modal tem que mudar, né? A gente sabe que o modal ferroviário e hidroviário é muito mais barato que o modal aí que a gente faz por caminhões. Então, a gente acredita aí que futuramente a gente vai ter uma melhoria. Até o nosso principal entrega que a gente tem aqui no estado é para o Porto de Paranaguá, 60% da produção vai para lá. E a gente quer trazer um fomento melhor, né? A gente quer desviar essa rota e mandar através do Chile. Então, o nosso grande foco nos próximos anos é utilizar a rota bioceânica para escoamento da safra de soja do Mato Grosso do Sul e também do milho. Perfeito. E tem projetos específicos em andamento para melhorar essa questão da logística e resolver esses gargalos enfrentados pelos produtores aí do MS? Bom, por enquanto a gente teve um chamamento público, né, para melhorar, para trazer a ativação da ferrovia de Mailink a Corumbá. Seria um atrativo muito importante, né, que a gente vai conseguir fazer o escoamento de modo mais barato pela ferrovia. E a gente está com esperança que isso saia logo, mas por enquanto não é nada muito inovador no estado, né? A gente está olhando aí que vai ter novas concessões de rodovias, a gente acredita que vai melhorar a questão asfáltica, porque a gente tem aí, todo o nosso modal ele é voltado para Paranaguá, São Francisco do Sul e Santos. Então, todo o nosso modal ele é para outros estados. Então, a gente quer mudar isso daí futuramente e trazer para a rota bioceânica. Excelente. Seguindo com a nossa pauta aqui, vamos falar agora sobre capacitação e formação. O que a ProSoja MS tem feito para capacitar, e formar esses novos produtores? Atualmente, a gente tem aí, hoje, no estado, com o projeto Produtividade, a gente trabalha nos 3 principais pilares da produção do estado. A gente traz aí o que tem de mais inovador dentro do plantio, dentro da colheita e dentro da aplicação de defensivos. Então, o nosso foco aí é o quê? Praticamente hoje não é muito produtor que está atuante nessa área, né? O produtor tem aí deixado seus colaboradores trabalharem mais com isso. Então, nosso grande foco hoje é o colaborador. O colaborador, ele está sendo bem atuante, é o principal participante desses treinamentos. A gente tem uma rodada no estado, a gente tenta levar praticamente a todos os municípios que são produtivos, e isso é uma grande parte de importância. E fora isso, a gente tem o circuito da ProSoja, que abrange os grandes temas
dentro de palestras das principais eventos do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje a gente está tentando mudar esse olhar aí também da ProSoja, porque a gente sabe que quem vai representar o produtor lá na ponta serão os novos acadêmicos. Então a gente quer trazer um trabalho novo aí junto a eles, a partir de academia, e trazer mais informações para quem está saindo da sua graduação. Praticamente quem sai hoje muito para a graduação não tem a vivência do campo. E a gente quer trazer essa vivência e as experiências que o produtor tem. Então, é a nossa grande meta aí futura. Com certeza. Vamos falar sobre sucessão, né, no agronegócio, formação de líderes, como a ProSoja MS está contribuindo para poder preparar essa próxima geração de líderes no setor agrícola para garantir a continuidade e também o crescimento do setor. Ok, a ProSoja MS juntamente com a FamaSul, né, a gente está dentro do sistema FamaSul. A FamaSul já desenvolve um papel de liderança dentro do estado, onde a gente consegue também trazer os novos representantes de sindicatos, representantes da FamaSul, da ProSoja. Isso é a nossa grande motivação, né, de trazer aí quem está interessado em trabalhar na classe. Então, e também ter uma experiência agregadora, entendendo quem já está lá na ponta, lá na liderança, com essas informações, e entender como é a situação da cadeia, para que ele tenha melhores informações futuras, para que ele tome decisões em cada município, né? Então, a gente tem diversos municípios, são 79 municípios no estado, praticamente a gente tem cada um desses municípios atuante dentro dessa academia de liderança aí no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos fazer a nossa primeira pausa aqui para o intervalo, mas na sequência a gente fala mais sobre a ProSoja MS. Até já! Hoje eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito, onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento, que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural. Uma escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e sua comunidade. Experimente agora. Depois do intervalo a gente volta. Já estamos de volta com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor, na Rio Verde FM, a rádio do agro. A Simple Agro despontou em Rio Verde com soluções inovadoras para a realidade do agro desde 2018. Com experiência em commodities, oferecem serviços de compra, venda, intermediação e assessoria estratégica para a comercialização de grãos, com soluções customizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente e sempre acompanhando as tendências e oscilações do mercado. A Simple Agro proporciona as melhores negociações, traduzindo em lucratividade e rentabilidade. Procure a especialista em commodities, Adria Rocha, pelo telefone WhatsApp 64 99303 1729 ou vá até a Simple Agro, ali na Avenida Jerônimo Martins, esquina com a Alameda Barrinha, número 400. Eu disse Simple Agro. Continuamos o nosso Boa Tarde Produtor de hoje, falando mais sobre a ProSoja Mato Grosso do Sul, com o coordenador técnico da ProSoja, Gabriel Balta. Gabriel, vamos falar um pouco mais agora sobre a avaliação da ProSoja MS, sobre essa atual conjuntura do agronegócio brasileiro, especialmente no que diz respeito à cultura da soja. Quais são os principais desafios e oportunidades que a categoria enfrenta no momento aí no MS? Bom, hoje o principal desafio é a gente superar, né, o que a gente veio do passado. Então, como eu já tinha abordado, o milho e a soja nas últimas safras, a gente teve grande perda. E aí a gente precisa de renegociação de dívidas, né? Isso é o grande ponto hoje no estado. A gente precisa que cada vez mais a gente tenha dinheiro público para a manutenção dessa produção,
onde o crédito rural é muito importante para o produtor. A gente está aí com um desafio muito grande de ter que a gente viu que nos últimos anos, né, assim, antes de 2020, 2021, não, antes de 21, 22, a gente teve aí produtividades boas, né, bem diferente do que a gente está tendo agora. E aí agora a gente sabe que o produtor que está trabalhando no momento, ele está fazendo cálculo, ele está tentando entender tudo que está sendo feito dentro dessa produção e assim, a gente vê que o investimento vai cair muito. Então isso é a nossa grande preocupação. A receita bruta do Estado hoje tem um déficit enorme, praticamente. Então esse dinheiro para de andar dentro do setor e tanto dentro dos municípios envolvidos, né? São municípios que dependem hoje da agricultura para que tenha sua melhoria de tanto social das pessoas, e isso é a nossa preocupação. A gente precisa aí que a gente tenha uma renegociação de dívidas conforme cada caso do produtor, entendendo, os bancos precisam estar abertos a isso, prorrogação de parcelas precisam ser feitas. Então, o nosso grande desafio no momento é atender esses produtores. Então, a gente quer estar aí trazendo mais informações e que ele tenha uma representatividade de acordo com o que ele espera dentro da classe. Então, nosso papel de estatística está sendo feito e trazendo mais informações para que demonstre que a situação não está legal dentro do caixa do produtor. Gabriel, e quais são as perspectivas para a próxima safra de soja, considerando fatores climáticos, essa questão da economia, fatores geopolíticos, como que esses fatores estão moldando as expectativas para a produção e também para a comercialização? Ok. Hoje a gente está com a perspectiva aí inicial de precipitação baixa, né, nos primeiros meses. A gente acredita que isso melhora em novembro. A gente tem praticamente foi confirmado que a Laninha será mais atuante dentro dessa safra. E a gente viu que o comportamento de Laninha no nosso estado, ele é sempre extremo. Ele é tanto na parte alta de produtividade como na baixa, né? Na principal produtividade ruim que a gente teve aí, na safra 21-22, que foi 38 sacas, a gente teve Laninha. Mas quando a gente pega 22-23, que teve uma super safra, foi atuante, foi a Laninha também. Então são picos diferentes, né? Então o clima aí tem que ser monitorado diariamente pelo produtor. E fazer estratégia de plantio, né? A estratégia de plantio dentro da cadeia é muito importante. Se a gente fala aí que um plantio muito bem alinhado, com todas as práticas bem feitas, acrescenta 9 sacas, só de parte de regular maquinário. Fora isso, a gente tem o escalonamento de produção, né? A gente consegue trazer o escalonamento aí durante a safra, concentrando em diferentes picos de plantio. Isso daí consegue a gente tá trazendo uma estratégia para que não perda a sua produção totalmente em período de estiagem acumulado. Então o produtor consegue fazer essa estratégia. A parte política, né, a gente vê aí que o cenário atual não é tão vigoroso para o produtor. A gente tem uma luta aí bastante dentro das comissões de bacia do estado, na parte federal também, de burocracia. A gente quer tirar o máximo possível de burocracia dentro da classe, e isso daí é muito importante, porque o produtor já tem vários extremos dentro dessa produção, e mais a parte política é onde pode também atrapalhar e como pode também melhorar a sua atuação. Tá certo. E as principais tecnologias mais impactantes que estão transformando a produção de soja no Mato Grosso do Sul e também no Brasil? Se você for destacar, quais seriam as tecnologias mais importantes? Agora, o que a gente tem, né? Hoje, a mais importante, eu acredito, que é o monitoramento de tudo que está acontecendo dentro da porteira. Então, hoje, praticamente, o produtor tem essa ferramenta aí de estar quantificando tudo que está sendo feito. Então, isso é muito importante na sua gestão. Hoje, praticamente, a produção, vamos falar assim, 60% é gestão. Se você não está muito bem alinhado na gestão, você não consegue ter uma produção rentável.
Quando a gente analisa as práticas, hoje a gente tem maquinário aí que faz de tudo, né? Hoje praticamente quem está lá pilotando apenas faz só a volta da máquina e continua o plantio. Então a parte aí de rastreabilidade é muito forte, é a grande importância. E a gente viu que o biológico também, os produtos biológicos, está sendo algo muito importante, tanto na sustentabilidade da produção. A gente consegue diminuir as incidências futuras, né? A gente utilizando ele de forma planejada dentro da safra, sempre está aliando com o químico, porque o químico o químico é o único que traz a resposta efetiva ao produtor em momentos de grande infestação. A gente traz aí então 2 aliados, né? Tanto o monitoramento, né, de gestão, como a parte de biológico está sendo muito importante. E são inovadores e é algo extraordinário dentro da produção. Vamos para mais um intervalo e a gente volta na sequência para falar mais sobre a AproSoja lá do Mato Grosso do Sul. Até já! Já estamos de volta com o nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM. E agora eu quero falar com você, produtor rural, que possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando todo aquele processo manual de abastecimento de fornalha com lenha. Se você ainda está adotando todo esse processo, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. A Comber nasceu com o objetivo de atender os clientes do Grupo Comelli na região de Rio Verde, mas logo conquistou clientes em todo o território nacional, atendendo desde o produtor rural até as grandes corporações do agro. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, a redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Vamos seguindo aqui com o nosso Boa Tarde Produtor na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Lembrando que você pode participar com a gente pelo 9949-1009 e pelo nosso chat no YouTube da Rio Verde FM, onde você nos acompanha com som e imagem de altíssima qualidade. Gabriel, da AproSoja MS, continua conversando com a gente aqui no Boa Tarde Produtor. Gabriel, vamos falar agora sobre os principais desafios relacionados à certificação e rastreabilidade da produção da soja produzida no Brasil e como a AproSoja está abordando essas questões para garantir a qualidade e também a transparência da cadeia produtiva. Bom, hoje, como a gente já tinha falado, o projeto que a gente está aí trazendo no MS Sustentável, ele traz essa parte de certificação. É um desafio muito grande, né? Não é todo produtor que está interessado a isso. É um desafio de trazer o que isso daí vai agregar lá no futuro e demonstrar o que ele já faz, né? Muitos produtores já fazem isso e não tem uma bonificação a mais. Então, o RTRS, né, essa certificação, ela acaba aí trazendo uma oportunidade de ganhos. Então, o grande desafio é o quê? Trazer, né, ao produtor, demonstrar que é importante participar disso, porque é uma bonificação, é um mercado novo, é algo futuro aí que praticamente eu acho que todo mundo vai ter rastreabilidade em toda a sua cadeia de produção, não é só a soja. Então o algodão já é muito ativo nisso, até a Ampasu é uma parceira nossa na certificação, ela que trouxe essa informação do RTRS. É uma certificação bem complexa, né? Tem vários requisitos, mas mesmo assim o produtor começa a entender, né, o que a gente está trazendo para ele, e a AproSoja vai ser uma aliada nesse caminho, né? Então a gente não vai ter custo nenhum para estar monitorando essas adequações que ele vai fazer na sua propriedade, e é muito interessante, porque acaba demonstrando um patamar de ganho ao produtor bem diferente, principalmente quando a gente tem uma queda de produção. Ele consegue trazer aí esse ganho na parte de certificação.
Vamos falar sobre exportação de soja. No bloco anterior você até comentou um pouquinho, né, sobre essa questão dos desafios com logística, escoamento da produção agrícola, mas quais são os principais desafios e oportunidades com relação à exportação de soja brasileira? Hoje o que a gente vê? A soja brasileira, ela tem esse caminho de exportação, mas não é o que a gente quer para o Brasil, né? A gente vê aí que vai chegar um momento que isso vai ser praticamente enforcado, né? A gente tem que parar de exportar grãos e mandar subprodutos. A gente vê que isso é muito importante, a gente agregar valor na nossa produção. Além do que mais, isso traz muda, né, todo o cenário do Estado. Então, praticamente, a gente tem que industrializar tudo que está sendo feito aqui no Estado. Então, a gente, em vez de mandar milho, a gente manda o etanol de milho, né? A gente manda subprodutos. Hoje tem o DDG, que é diferenciado. Hoje a gente tem aí a parte de óleo, que vem da soja, é muito importante. É algo que tem isso daí dentro da nossa produção. E eu acredito que isso daí tem que ser melhorado. Então, a gente sabe que o nosso principal destino é a China. A China está sendo muito competitiva, a gente tem os Estados Unidos aí ao lado, já faz diferente toda a parte de rota, tanto de logística. E aí a gente tem que seguir os nossos vizinhos, né? Entender o que tem de melhor no setor do agro e trazer para a cadeia produtiva. Gabriel, o que a ProSoja MS tem feito para aumentar a competitividade da soja brasileira no mercado internacional? Hoje, o que a gente vê, né? A competitividade a gente vem através dessa certificação do RTRS. Então, demonstrando essa qualidade do que a gente tem aqui, que a gente está fazendo tudo certo. A gente tem praticamente, hoje, dentro da safra de soja do estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem andado a sua produção, sempre esse crescimento aliado em área de pastagem. Então, praticamente aí 90% da nossa área hoje, a gente avança em área de pastagem ou área antropizada pela cana. Então, a gente viu que o Mato Grosso do Sul é diferente. Ele tem como trazer um ganho diferente futuramente dentro da sua produção. Então, eu acredito que a certificação aí é uma agregação melhor e é o que a gente está sempre entendendo, né? A gente está sempre aí trabalhando em melhorar as políticas públicas dentro do Brasil para que a gente trabalhe de melhor forma. Quando vocês analisam as políticas públicas que nós temos à disposição no Brasil, principalmente para o setor agrícola, qual é a análise que a ProSoja MS faz e também quais são as principais exigências que os senhores têm feito com relação a essas políticas públicas? A gente hoje analisa muito a parte do crédito, né? Quando a gente vai buscar o crédito, né, o produtor praticamente ele tem várias documentações que estão sendo entregues e a parte ambiental é sempre o tocante, né? A gente vê aí que existe metodologias de banco que trabalha com dados que não são oficiais que impedem de pegar o custeio. Então, a gente acredita que isso é o grande nosso problema, né? A parte ambiental tem que ser feito de acordo com quem está regendo esses papéis dentro do Estado ou dentro do âmbito federal. Então, o IMASU, no nosso Estado, e o IBAMA, ele tem que ser a curva de quem vai liberar ou não o crédito. E não trazer empecilhos para que esse produtor traga e tenha o papel de buscar esse recurso, porque a gente sabe que é um recurso escasso. Se o produtor não procurar o mais rápido possível pegar isso daí e trazer seus documentos, acaba que ele fica sem. Então, a gente acredita que a parte ambiental deve ser feita conforme os canais oficiais que a gente tem. Então, quem fiscaliza deve ser o atuante nisso e não trazer metodologias que acabam aí sendo um empecilho ao produtor, que não é nada federal, é apenas um indicador para que traga uma restrição ao produtor. E não é ele quem atua nisso, né? Então, é o grande papel nosso aí, falar assim, diminuir a burocracia entre si. Gabriel, como a ProSoja MS avalia o governo federal? Ele apoia o produtor, não apoia? Ou qual é a opinião, como é que vocês avaliam o governo federal com relação ao setor agrícola?
Olha, tudo que a gente tem levado de problema, o governo, por enquanto, tá respondendo, né? A gente tem o nosso ex-presidente da ProSoja, ele é da Câmara Setorial da Soja, e ele é representante, ele é o presidente. Tudo que a gente leva é visto de bons olhos, até então, não teve problema algum. Só que a gente quer que coloque tudo em prática, né? Não adianta ter apenas a aprovação do governo federal, que está falando, tá ok, a gente vai trazer crédito, a gente vai tentar melhorar isso, só que tem que pôr em prática, né? Então a gente quer que põe em prática o que está sendo falado em comissões, está sendo aprovado por eles. Então a gente quer que o crédito, que quem precisa de emergência chegue ao produtor. A gente quer isso daí, entender que tudo que a gente pede chega ao produtor final. Então isso é o nosso grande, que a gente tem batido na tecla, a gente quer que traga a resposta o mais rápido possível. E o MS tem alguns representantes, né? Em alguns, se a gente for analisar, tem representantes na Câmara Federal, tem sido bem representado no cenário político ou não? Tem sim. Hoje a gente tem a ex-ministra e a Tereza Cristina. É uma pessoa que está bem atuante, é uma pessoa que traz sempre, está sempre defendendo o agro em qualquer situação, e busca sempre trazer recursos para o nosso estado. A gente tem diversos políticos que estão tão atuantes, e a gente está sempre tentando buscar junto a eles essa melhoria, né? Hoje a gente tem a Frente Parlamentar da Agricultura, onde que tem vários representantes de classe, que tanto no âmbito de pecuária, parte da agricultura, tem vários políticos que estão apoiando isso. A gente é um mantenedor, hoje a gente tem uma cadeira dentro da FPA, que a gente consegue trazer essa parte de representatividade do produtor, tanto em políticas. A política, na verdade, é uma estratégia, né? A política tem que sempre, a gente tem entra aqui nessa seara, sai dessa seara, e a gente tenta buscar o produtor o mais rápido possível com informações e trazer isso lá no final, né? A gente sabe que fazendo um trabalho estatístico aqui no estado do Mato Grosso do Sul e levando até Brasília, isso muda todo o cenário. Então a gente tem bastante representantes que estão bem atuantes, tanto na parte estadual como na federal. Vamos para o nosso último intervalo e na volta a gente continua falando mais sobre a ProSoja do Mato Grosso do Sul. Até já! Voltamos com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor, na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. Praticamente quase no final do nosso horário aqui na Rio Verde FM, e nós estamos aqui hoje conversando um pouco mais sobre as perspectivas e também as estratégias no cenário atual da produção de soja. Nosso convidado de hoje, o Gabriel Balta, que é o coordenador técnico da ProSoja Mato Grosso do Sul. Gabriel, estamos chegando ao final, vamos às suas considerações finais. Bom, hoje o nosso estado aí vem com a perspectiva de safra que não é das melhores, né? Então eu acredito que o produtor aí tem que estar se reinventando e sempre fazendo alternativas da sua produção. Então hoje a segunda safra é uma alternativa de trazer ganhos. Então o nosso milho safrinha ele está acabando. A gente analisou nas últimas 5 safras, a gente teve aí um saldo negativo do produtor, mesmo que ele precise aí ter uma manutenção de cobertura de solo, ele está trazendo um ganho negativo. A gente vê que o produtor tem que se reinventar, né? Tem que procurar alternativas, tem que estar monitorando a safra dia a dia, entendendo os melhores preços, e essa comercialização tem que ser feita de acordo com os melhores momentos que a gente tem. Tem várias estatísticas aí que demonstram, né, períodos que tem um preço elevado da saca, e essa é a grande chance do produtor estar aproveitando. Procurar esses melhores preços e diversificar sua produção. A soja, ele é fundamental, ele é um ganho fundamental, é um ganho que precisa estar sempre se reinventando, tanto na parte de certificação, que a gente vê aí que é um atrativo maior. Trazer essas práticas sustentáveis é o caminho. E aí o futuro a gente vê com bons olhos, né? A gente acredita aí que o Mato Grosso do Sul, nos próximos 11 anos, aí, a gente tem um aumento de 27% na sua produção. É algo desafiador, a gente procura sempre
trazer a parte de irrigação aliada ao sistema de cultivo sequeiro. E aí a gente tem uma estratégia bem grande voltada ao estado do Mato Grosso do Sul para que isso melhore futuramente. A gente sabe que hoje o produtor precisa de uma representação de classe para que ele tenha o meio mais fácil de se produzir. Muito bem. Gabriel, um abraço, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço. Até mais, Leonardo. Até mais. E assim chegamos ao final desta edição do nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM. Se você chegou agora, fique tranquilo, vá até o nosso canal do YouTube, pesquise Rio Verde FM e aí você encontra a gente por lá com som e imagem de altíssima qualidade e você acompanha tudo que foi debatido aqui com o Gabriel da ProSoja MS. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. A gente volta na próxima edição com muito mais aqui na 100,9. Desejo ao senhor e à senhora um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até a próxima.